Olá, seja bem-vindo à conversa. O meu convidado de hoje tem apenas 21 anos de idade, mas muita história de vida e de futebol para contar. Tavinho, Otavinho ou simplesmente Baixinho? Olá, Otávio, bem-vindo a esta conversa. São 3 diminutivos que tenho acompanhado ao longo da tua carreira futebolística. Lembras-te como é que cada um deles foi surgindo? Primeiramente, olá. Eu acho que, como eu sou pequeno e sempre fui, então acho que sempre foi assim. Minha mãe já me chamava de Tavinho, então na minha cidade era Tavinho. Quando eu fui para o Inter, o Fernandão, que virou meu treinador, me chamava muito de Otavinho, então pegou também. E quando eu cheguei aqui, eu pedi para me chamar de Otávio, então eles começaram a chamar de Baixinho também. Eu acho que é por ser pequeno, mas isso não importa nada. Nada que te incomode? Não me incomoda nada. Isto em termos de alcunhas, porque a altura no futebol naturalmente que não tem influência, e já vamos falar também sobre isso e sobre o teu futebol. Para já também ainda a tua parte mais pessoal, tu nasceste em João Pessoa, em Paraíba, o lugar onde o sol nasce primeiro nas Américas, és nordestino. Características é que tens, embora tu já sejas um cidadão do mundo, características é que tens da tua cidade natal? Eu acho que a humildade, né? Acho que o Nordeste é muito humilde, então acho que eu tenho a humildade do Nordeste, então sempre levei isso para todo lado, sempre humilde. Minha família também sempre foi humilde, então eu acho que essa é a principal característica. És nordestino, mas depois estiveste no Rio Grande do Sul e agora estás no norte de Portugal, no Porto, e também já estiveste em Guimarães. Das características de todas estas regiões, absorveste alguma coisa ou mantiveste sempre ou vais mantendo sempre as características das tuas raízes, como ainda agora também sublinhaste? Claro que mantendo da minha terra, mas também pego outras. Acho que no Sul aprendi bastante também em termos de tudo. Aprendi muito em Portugal também, aqui. Acho que em cada canto que se vai buscando um pouco de cada coisa e somando para ser melhor. Importante tentar perceber isso. Tu já tiveste aqui um choque de culturas, mesmo no Brasil, viajaste cerca de 4.000 quilómetros, 3.000 e muitos quilómetros, para continuares a carreira no Internacional de Porto Alegre e, portanto, fizeste uma viagem longuíssima. Houve choque cultural nessa primeira viagem, porque é diferente o sul claro, do Brasil e a parte do Nordeste, naturalmente. Sim, logo quando eu cheguei, já fui muito novo também, com 13, 14 anos ali, então já bateu saudade de casa, queria voltar. Depois que começou o frio, piorou, que eu queria voltar mesmo, porque lá na minha cidade é só calor, é sempre calor, no inverno, no verão, tudo é calor. E quando começou a fazer frio, eu queria voltar, mas falar com minha mãe, com meu pai, e eles queriam que eu ficasse, porque era meu sonho, e na verdade fico feliz por ter ficado e estar realizando meu sonho. E depois a vinda para a Europa, já vamos falar a parte desportiva, também em termos de choque, tiveste aqui algum... É completamente diferente viver em Portugal, de viver no Brasil, mesmo tendo tu já a habituação a duas realidades diferentes no Brasil? Eu acho que aqui foi mais tranquilo, assim, em termos de pessoal. Já estavas habituado ao frio também. Ao frio, por isso. E aqui é muito mais tranquilo. Aqui tu pode andar na rua tranquilo. Acho que não tem perigo de assalto, essas coisas. No Brasil tem que andar sempre de olho para qualquer lado, porque a qualquer momento tu pode sofrer algum assalto, alguma coisa. Então, Portugal é um lugar bom de se viver e, para mim, eu gosto bastante e sou feliz aqui também. Então, não tenho palavras para descrever. E pensavas que a tua porta de entrada na Europa, sempre pensaste que podia ser Portugal ou imaginavas que podia ser qualquer outro país? Todo mundo fala que Portugal é a melhor porta para sair do Brasil, porque tu vai para a Europa jogar num país que tu fala português, então é sempre mais fácil. E eu acho que para mim no começo foi difícil em termos de futebol, mas pessoalmente eu acho que foi tranquilo. E entre Porto e Guimarães, diferenças? Notaste diferenças? Mais ou menos parecido? Eu sempre vivi no Porto, na verdade. Eu ia para lá treinar todos os dias, mas não tem muita diferença assim. Eu acho que, claro, o Porto é maior, mas são duas cidades acolhedoras. Eu acho que me senti bem nas duas. Em Guimarães também fui muito bem recebido. E igualmente aqui no Porto. Muito bem, vamos ao início da tua carreira. Falamos aqui um bocadinho do início e desenvolvimento da tua vida. A tua mãe, numa entrevista que li quando estava a preparar esta entrevista, dizia que tu ficavas louco quando vias uma bola e não pensavas em mais nada, embora ela gostasse que tu fosses advogado, que seguisses direito, que andasses de fato e gravata, mas naturalmente está feliz por aquilo que alcançaste. Mas ficavas louco pela bola desde sempre. É uma característica também do brasileiro, como é óbvio, nascer com a bola nos pés, mas como é que te surgiu?
Lembras-te dos primeiros pontapés, onde é que deste, se foi num peladão, se foi já com mais condições? Claro que eu lembro. Eu tive uma família muito grande. Meu avô fez muitos filhos e os meus tios, minha mãe, tiveram muitos filhos também. Então, se juntava tudo numa casa e era todo mundo jogando bola. Era com meus primos e primeiro, lembro ainda que foi no Cabo Branco e fazer o primeiro teste. Foi eu e mais 2 irmãos. Só eu passei, eles já eram mais velhos. Ficava treinando só no sábado, que é tipo, tu paga e vai jogar. E eu comecei a treinar na semana para me habituar aos treinos e foi ali que começou tudo, no Cabo Branco, no futsal, e depois fui para Santa Cruz, Internacional e o Porto. Vamos explorar essa tua história, porque passaste pelo futsal, que é curioso, e algumas características tuas seguramente também vêm daí. Nesta altura, os teus pais perceberam logo, apesar da tua mãe querer que tu seguisse a carreira académica, perceberam logo que não havia segunda via para a tua vida, que ias ser um homem do futebol? Acho que meu pai mais. Meu pai sempre me pegava, me acordava, que às vezes era de manhã e eu não queria ir treinar, então ele me pegava, me tirava da cama, eu ia para o treino. Mas minha mãe sempre queria que eu estudasse mais, sempre... Quando eu comecei a jogar no Santa Cruz, mesmo que eu não tinha muito tempo para estudar, e ela ficava no meu pé, sendo que ela sabia que era meu sonho, que eu estava em busca do meu sonho, meu pai também. Eu acho que foi isso e graças a Deus deu tudo certo. Conta-me esse teu início. Aos 7 anos, mais ou menos, de idade, começaste logo no futsal? No futsal, no Cabo Branco. Fiz o primeiro teste, passei, fiquei no Cabo Branco, era um clube assim, tipo, era uma família, como se fosse, todo mundo se conhecia. E aos 13 anos eu fui chamado para Santa Cruz, porque às vezes tinha campeonato da região, e tinha time de Recife, de João Pessoa, de todos os lados. E Santa Cruz sempre era um time forte e o Cabo Branco conseguia fazer frente. E eu sempre ia bem nos jogos e eles me chamaram para jogar lá, assim, como era 2 horas para ir, 2 horas para voltar, era complicado, sendo que meu pai aceitou, com outros jogadores também, foi mais 2 comigo. E aceitamos essa proposta, que era uma proposta por jogar em time maior, que era o Santa Cruz. Cabo Branco é um clube da cidade normal. Santa Cruz já é um clube nacional, então conhecido. Passaste de uma dimensão regional para uma nacional. Claro, fui apostar mais alto e me dei bem lá no Santa Cruz também. O teu pai, se não estou em erro, era motorista de van. Ele fazia transporte. Fazia transportes e, portanto, aí tinha um prolongamento também da sua atividade, porque ele fazia cerca de 2 horas para te levar ao treino e 2 horas para regressar de estrada. Era um sacrifício grande também para ti, Eu estudava de manhã, chegava em casa, almoçava, tomava um banho rápido, viajava, treinava lá, comia alguma coisa, tomava banho, voltava. Tinha que estudar à noite, às vezes eu chegava muito cansado, aí que minha mãe ficava no meu pé mesmo, mas era a minha vida, então não me arrependo de nada. E como é que se deu depois? Aqui há uma fase em que tu já jogas futebol mesmo de 11 e futsal. Como é que surgiu esta passagem para o futebol de 11? Sendo que o início da tua carreira é todo futsal. Sim, até os 13 anos, acho que foi todo... 12 anos foi futsal. A partir dos 12 eu comecei a treinar futsal e campo. Então tinha vezes que eu ia para Recife, treinava futsal à tarde ou à noite e campo à tarde. Depende, trocava os horários, sempre era diferente, como era no mesmo clube. Quem é que te convenceu? Ou como é que foste tu que quiseste fazer a experiência? Todo mundo do futsal passou a jogar campo. Então, sendo que ninguém queria largar o futsal, porque a gente era a nossa paixão desde moleque. Foi um acaso, surgiu-te assim o futebol de 11 por acaso. A gente falou, vamos para o campo, todo mundo foi para o campo jogar. Fizemos um time, às vezes nem treinava, participava de campeonatos, a gente fazia belos campeonatos, então a gente começou a apostar no campo também. E teve um momento que eu já não conseguia viajar e fui morar lá. Fiquei 1 ano em Recife, morando na casa de um diretor de Santa Cruz e do filho dele que jogava comigo. Fui bem acolhido lá por Roberto, Maria, Rodrigo, tudo assim. E tive tranquilo lá também, estudava lá com eles. Era parte da família, como se fosse. 2009, com 14 anos de idade, foste para o Internacional de Porto Alegre. E aqui já é uma viagem enorme, não é? É tal viagem que já falamos, que fizeste na tua primeira grande viagem na vida. Como é que surgiu esta hipótese do Inter? Então aqui já era uma dimensão bem a olhar para o profissional, embora com 14 anos de idade. É o que eu falo. Esses diretores de Santa Cruz, quando me levaram para Santa Cruz, acho que eles queriam sempre o meu bem. E eles viam que eu podia dar um passo maior. E tinha um empresário que tinha me visto lá também, eles conversaram e acabou me levando para fazer um teste no Internacional. Eu fui, mas fui naquela com medo, achando que não ia passar, era muito novo, tudo. Sendo que quando eu passei, logo assim, é isso mesmo que eu vou ter que fazer e vou ter que colocar na minha cabeça que eu vou ter que ficar aqui. E até aos sub-17, tu foste logo campeão de sub-17, passado 3 anos no Internacional.
Quando foste para Porto Alegre, começaste por viver sozinho. Ou melhor, com mais 5 colegas, mas sem os teus pais. Na verdade, eu morei no alojamento primeiro. Passei uns 2 ou 1 ano no alojamento, que era dentro do Beira-Rio mesmo, do estádio. Então, morei com mais de 100 pessoas, tipo 12 no quarto, às vezes, mesmo o armário do lado. Então, era complicado, assim. Complicado, mas era uma coisa boa, sabe? Teus amigos ali, tudo, ia pro colégio junto. E quando o Beira-Rio foi entrar em reforma para a Copa, a gente tinha que morar em Alvorada, que era um pouco distante. Então, eu passei a morar no apartamento com mais 5 amigos meus, que era do mesmo empresário, e ele alugou o apartamento pra gente, e foi mais fácil também, assim. E era bom também, era sempre animado. Esta era uma altura em que tu abusavas da outra paixão da tua vida, das pizzas? Quando meu pai fala de pizza, eu acho que era das besteiras, sabe? Porque não era só pizza, assim. Era Mac, tudo, assim. É o que eu falo, no Brasil é muita besteira. Aqui, tu vem pra Portugal, é mais tranquilo. Aqui tu vai na pizzaria, não tem muita pizza doce. No Brasil já tem muita pizza doce, essas coisas. Eu acho que era uma coisa que eu gostava e sempre comia e nunca pensava nisso, até que me prejudicou um pouco e eu comecei a me cuidar melhor. Aliás, o teu pai diz que comia pizzas por ti e por isso é que é diabético, que era para tu não fazeres esses exageros, claro. Dizem em tom de brincadeira. É. Depois, surgiu-te a carreira sénior no Internacional de Porto Alegre. Sem tu contares, tinhas sido campeão sub-17, ias descansar e o treinador chamou-te. Como é que foi este impacto? Tinha acabado de ser campeão gaúcho sub-17 e todo mundo ia de férias, uma semana, eu acho que tinha outro campeonato. E eu estava ali em casa também, ia ficar em Porto Alegre mesmo e quando veio me ligaram para eu ir treinar num profissional no outro dia. Eu estava todo feliz, não queria saber de descanso nem nada. Chegando lá, todo mundo indo para o campo e eles falaram assim, coloca tênis. Eu vim para cá para treinar e vou só trotar ou correr. Não, quero treinar. Não, mas tu jogou ontem, vai só descansar. Assim, quando a gente é novo, quase não tem descanso, tu já quer treinar no outro dia. Então, mas... Aí depois o treinador, que era o Dorival Júnior, me chamou e falou, não, tranquilo, tu vai ficar mais tempo aqui, vamos ter tempo para te olhar. Eu falei, tranquilo então. Então, me deixou muito feliz. Fui correr normal e no outro dia já comecei a treinar. E logo depois eu já joguei. E com 17 anos, estreaste na primeira equipa, lembras-te do primeiro jogo? Sim, contra o Santos. Acho que depois do Pato, que fez a história no Inter, acho que eu fui o mais novo a subir. Então foi um momento único na minha carreira. E no Beira-Rio ainda, contra o Santos, quase fazia um gol, acabou 0-0. E no outro jogo eu fui titular contra o Atlético Mineiro e jogava com o Ronaldinho ao meu lado, então era... Esse foi um grande momento para ti, porque o Ronaldinho era um dos teus craques. Como é que foi ao segundo jogo de sénior, com 17 anos, cruzaste, trocar olhares com o Ronaldinho, olhares e jogadas contra o Ronaldinho neste caso? Acho que em menos de 2 semanas foi muito rápido. Joguei o primeiro jogo, no outro jogo já fui titular, e quando eu olhava ali dentro do campo, estava Ronaldinho, muitos jogadores de nome, como jogando ao lado da Alessandro no Inter também, então era uma coisa única e nunca vou esquecer esses momentos. Otávio, e como é que, nesta altura, como é que tu jogavas? O Klemmer, que era um dos treinadores que te apoiou, que foi teu treinador e que te admirava, dizia que tu devias jogar sempre encostado às linhas. Chegaste a ser lateral direito num ou noutro jogo, se não estou em erro, mas não jogavas tanto no meio como hoje. Eu, quando cheguei no Beira-Rio, na verdade, novo, com 14, aqueles times da formação já é sempre formado, então é muito difícil tu passar. E quando eu passei, eles me colocaram até de volante, que aqui fala pivô, eu acho, alguma coisa assim. E eu, volante, nunca joguei aqui. Eu sempre joguei meio 10, né, no Santa Cruz. E comecei a jogar de volante, mas é o que eu falo, o nordestino, onde tu colocar, vai jogar. Então, eu dava vida onde ele me colocava, isso com o David. E quando eu passei a jogar com o Clemer, ele me colocou mais aberto. Comecei na lateral, depois do volante, fui para lateral. Fiquei 1 ano, sendo que eu jogava um tempo na lateral e o segundo tempo na linha, na frente. Do médio ala, digamos assim. Do médio ala, E com o Clemer, sempre joguei mais na frente, de médio ala. E nesta altura também há um momento em que deixas no banco um outro ídolo teu, que era o Forlán. Sim. Acho que quando ele chegou era um ídolo do futebol mundial e todos ficaram felizes pela chegada dele. Ele começou a jogar também. Sendo que eu confiava no meu futebol também, acho que eu estava no melhor momento e acabei jogando e também joguei ao lado dele também, então foi bom isso.
e tiveste, entretanto, aqui pelo meio um ou outro episódio menos bom, e nomeadamente em 2012 que levaste uma dura do Dunga, que era teu treinador, o que foi campeão do mundo por... peço desculpa que estou também um bocadinho rouco, mas levaste uma dura, dizia o do Dunga, por chegares com excesso de peso à competição. Como é que foi? Tinhas estado lesionado? Sim, passei 2 meses lesionado por causa que eu tive uma fissura na perna e fui de férias para o Brasil e fiquei então 2 meses mais 1 mês de férias, então foi 3 meses. E isso me prejudicou bastante, mas não me cuidei também, por isso que eu falo que com essa dura do Dunga eu evolui bastante e aprendi muito. E depois de todas essas experiências, como é que te vês hoje? Um jogador mais polivalente? Acho que sim, acho que um jogador mais maduro, né? Acho que me cuido mais agora fisicamente, porque isso ajuda bastante. Acho que às vezes a pessoa não sente, mas ajuda bastante. E pronto para fazer qualquer tarefa dentro do campo. E foi assim que o Porto olhou para ti e olhamos para o teu salto para a Europa. Lembras-te onde é que estavas? Como é que foi quando soubeste do interesse do Futebol Clube Porto? O que é que te passou pela cabeça nessa altura? Eu acho que o meu empresário falou que tinha algumas negociações com o Porto, né? E eu fiquei feliz porque jogar no Porto, acho que Porto, no Brasil todo mundo sabe que é um clube gigante e já ganhou tudo, então fiquei muito feliz, ainda mais em Portugal. E eu falei que eu queria ir, então quando eu estava no último jogo no Palmeiras, depois que eu fiquei sabendo que quase no último dia deu tudo certo e logo vim para Portugal para assinar. Mas chegaste e foste para a equipa B. Como é que foi esse início em Portugal? Não foi fácil? Treinava na equipa A e só ia jogar na equipa B. Acho que nunca fui usado pelo Lopetegui, a opção dele também. Mas foi bom também para me adaptar ao futebol português e fui para a equipa B. Foi muito bom também aprender ali com os moleques da equipa B, o Luiz Castro também, que era o treinador. Acho que foi bom. E depois logo fui emprestado ao Vitória de Guimarães, que também me acolheu muito bem. E acho que aprendi muito também lá. E neste período em que estavas a treinar com a equipa A, mas não jogavas, alguma vez te arrependeste do passo que tinhas dado ou acreditavas que ia chegar onde estás hoje? Logo no começo, sim. Acho que ir para a equipa B, tudo bem. Acho que mais ninguém conhece muito a equipa B do Porto, assim, tipo... Conhece o Porto, mas não sabe a grandeza que a equipa B também é, como foi campeão ano passado. Então, no Brasil falava, tá na equipa B, então tá meio largado, mas ninguém sabia que era uma evolução para minha carreira. E eu confiava em mim, sabia que eu ia dar um passo maior depois. E depois dessa ida para o Vitória de Guimarães, o que é que tu ganhaste no Vitória? Tiveste 1 ano e meio e, nomeadamente, o 2º ano foi, diria assim, os alicerces do que és hoje. Sim, acho que eu aprendi bastante taticamente também aqui na Europa e principalmente no Vitória de Guimarães com o Sérgio Conceição também. Acho que ele me ajudou bastante na forma de querer, forma de jogar, da raça. E ele me ajudou bastante, eu pude ajudar também, fazer o meu trabalho e é isso. Tens a noção que és um bocadinho, até para os próprios adeptos do Porto, o joker deste ano. Toda a gente contava com o Otávio a poder ajudar, mas ninguém contaria com o Otávio na forma em que entraste e em que estás nesta temporada. Surpreendeu-te a ti próprio também ou só surpreendeu os adeptos? Eu acho que me surpreendeu um pouco também a forma de eu jogar regularmente, assim. Acho que eu cheguei aqui, eu falei, vou ter que brigar muito pelo meu espaço. Já estava com medo também de ser emprestado, essas coisas, não saberia se ia ser usado também. Sem que eu via que era a minha oportunidade, era aquela, que eu tinha que dar minha vida para o mister me ver mesmo e me colocar para jogar. E eu já nas férias comecei a me cuidar bastante também, cheguei bem. Eu acho que isso foi um passo importante e nos treinos também estava muito bem, muito focado para seguir trabalhando forte para poder ajudar o Porto. Viste alguma vez o Deco jogar? Claro que vi. Aqui também, no sabes Brasil que também. te comparam os adeptos do Porto, muitas vezes olham para ti e dizem que és uma espécie de um novo Deco. De alguma forma identificas-te ou gostavas de ter a carreira que o Deco teve? Claro que gostava. Acho que o Deco jogou em vários clubes grandes, Barcelona, Porto, Seleção de Portugal, ganhou muita coisa. Então, o Deco para mim é um ídolo também, da forma de jogar, baixinho, tem raça, tudo, sabe jogar com a bola. Acho que me espelho bastante nele também. E se eu tivesse uma carreira como a dele, acho que eu estaria bastante feliz. E sentes que o teu futebol tem alguma coisa a ver com o dele? Acho que pode ser comparado um pouco assim, mas nem se compara. O Deco é de outro mundo.
mas seguramente consegues lá chegar. Disso não há grandes dúvidas, pelo menos com a evolução que tens tido, e essa é a minha opinião, naturalmente, claro, e de muita gente. Sabes também que um dos ídolos do Porto, um dos ídolos mais recentes, é de Paraíba, o Hulk. Também pode ser aqui um fator importante perceber que a humildade das pessoas de Paraíba, do nordestino, é como tu dizes, onde colocar joga é importante. Sim. Para este teu trajeto. Acho que todo mundo viu o que o Hulk fez no Porto. Acho que o Brasil inteiro viu também, todos viram. E o Hulk teve um excelente ano aqui, uma passagem enorme. E é o que eu falo, a humildade do povo nordestino. Quem conheceu ele sabe que ele era humilde e trabalhava como onde tinha que estar. Então, espero ter o mesmo sucesso dele aqui. Otávio, há pouco falaste do Deco, do baixinho, tu também és baixinho, já falamos sobre isso. Este Otávio em campo compensa com robustez física, depois na forma como aborda os lances, com agressividade, se calhar aquilo que as pessoas olham como algo que pudesse ser um problema, a altura. Nunca sentiste que esse fosse um problema para ti, nem mesmo quando jogaste como volante? Não, acho que eu tive sempre uma capacidade forte de chegar nas bolas, acho que até às vezes de saltar com gente mais alta que eu, às vezes eu consigo, porque às vezes eu consigo dar uma trombada e destabilizar essas coisas assim, mas também acredito em todas as bolas e eu acho que isso é o meu ponto forte, que eu aprendi também a chegar a ter mais raça com o Sérgio Conceição, que ele foi um jogador assim, então acho que eu aprendi mais com ele e acho que para mim não tem bola perdida, então se eu sou baixinho, mas para ganhar de mim na força vai ser complicado. É isso que te vai levar à seleção A do Brasil? Já estiveste na Sub-20. O Dunga diz que tu vais lá chegar porque conjugas uma série de fatores que são necessários. Velocidade, drible, talento. É esta robustez também, essa agressividade do futebol de hoje que te vai levar à Canarinho? Acreditas nisso? Acredito que posso chegar lá, mas tem muito trabalho pela frente ainda. A cada dia quero melhorar. E quando o Tite achar que eu tenho minha oportunidade, ele vai conceder e vou esperar e trabalhar da melhor forma possível para chegar lá. Regressando à época do Porto, não tem sido fácil, principalmente esta última fase. O Porto passou de ser um dos melhores ataques da Europa em determinada altura para agora estar numa crise de golos. A bola não entra e às vezes não há muito a dizer. O que é que vocês sentem quando criam tantas ocasiões? Há tanta gente com golo, até tu, os alas têm golo, os avançados têm golo, naturalmente, na sua carreira, mas a bola não tem entrado, ninguém tem conseguido aproveitar as oportunidades. Eu acho que é complicado, né? Tipo, acho que quando a gente entra no campo, acho que a gente entra para ganhar, para dar felicidade aos adeptos, para dar felicidade à nossa família e principalmente para deixar a gente feliz para trabalhar no dia seguinte. Então, quando acontece isso da bola não entrar e a gente tentar e a bola não entrar, não tem outra forma que tem que trabalhar mais, que uma hora ela vai entrar e as coisas vão mudar. E como é que o grupo reage a isto? Ficam mais sozinhos, mais introspectivos ou pelo contrário? Não, acho que não. Acho que todo mundo quer ajudar um ao outro, né? Ali é uma família, então temos que se ajudar para dar tudo certo dentro do campo. Então temos que ver onde a gente está errando, a finalização, onde entra, o último passe. E é o que eu estou falando, acho que a gente vai conseguir fazer os gols e essa fase vai mudar. O último passe do Otávio começou por surgir muito bem para o André Silva no início da temporada. De resto, o André até dizia que era dos cachaços que dava no Otávio, entraram ali numa brincadeira. É este ambiente que se mantém, apesar dos resultados não surgirem tanto? Não, eu acho que esse ambiente tem que se manter. Eu acho que, claro que mais focado um pouco por causa dos resultados, então temos que focar em jogar bem, fazer gol e, além disso, conseguir a vitória, que é o mais importante, é o que eu falo. Às vezes tu vai jogar mal, não vai estar num dia bom, mas tem que ganhar o jogo 1-0, tem que a bola entrar de qualquer jeito. Os adeptos de Porto cobram muito, já percebeste. Nas abordagens que tens dos adeptos, o que é que tens sentido? Eu acho que está no direito de cobrar. Acho que a gente tem que dar mais um pouco, temos que ganhar, o Porto não pode ficar esse tempo todo assim. Então, acho que está no direito deles e a gente tem que trabalhar para dar o melhor. Sabendo que o Porto, nos últimos 30 anos, nunca esteve 4 anos sem ser campeão e o próprio treinador assume que tem que se acabar esse ciclo, isso também vos influencia, positivo ou negativamente? Eu acho que positivamente, né? Como eu falei já em algumas vezes, se a gente conseguir acabar com isso, vai ser já mais uma marca
que não vai ser batida e também vamos entrar na história porque vamos ser campeão. De resto, é isso mesmo também que disseste, quando renovaste e nas redes sociais, disseste que para além de teres renovado com um clube que te diz muito e continuares num local que te diz que gostas muito, que é a cidade do Porto e o Futebol Clube do Porto, que pretendes conquistar títulos. Não há outra hipótese do Otávio recordar a passagem pelo Porto que não seja com títulos, naturalmente. Claro, acho que sair de um clube tão vitorioso como esse e não ganhar um título, acho que não passa pela minha cabeça, então quero fazer como os outros que já passaram aqui, por exemplo, o Hulk, esses caras assim, e quero ganhar títulos, é o que eu pretendo fazer aqui no Porto. Antes ainda de te colocar mais algumas perguntas para terminar de caráter pessoal, o que é que esperas do resto da temporada, em relação a ti e em relação à equipa? Eu acho que é empenho, acho que a gente está trabalhando bastante, acho que trabalhamos a cada dia no máximo e a bola não tem entrado, mas é o que eu estou falando e acho que todo o grupo sabe disso e uma hora a bola vai entrar e as coisas vão mudar e tenho certeza que a gente vai brigar pelas coisas lá de cima. Muito bem, agora meia dúzia de perguntas mais pessoais para os adeptos conhecerem também um bocadinho mais para além do campo. Tens algumas tatuagens, tens algumas que te dizem muito, quais são as que mais significam para ti? A que mais significa é a do meu avô que eu tenho na nuca, que é a data de nascimento, acho que meu avô foi uma das pessoas mais importantes, me criou também quando eu era mais novo, também me apoiava no futebol, como eu falo, minha família era muito humilde, então às vezes não tinha dinheiro para viagem, essas coisas, ele ia lá e sempre conseguia manter aquela família toda grande que eu te falei, e é isso, acho que meu avô foi uma pessoa muito especial, que também já partiu, mas a vida que segue, eu acho que faço isso muito por ele. E tens 2 filhos, ter sido pai cedo, tens 21 anos, de que forma é que influenciou também o teu desenvolvimento como homem? Eu acho que amadureci bastante, né? Tive a primeira filha, a Alice, vai fazer 2 anos em fevereiro, e meu filho que vai fazer 1 ano em janeiro, e acho que eu aprendi muito. É outra coisa, é outro mundo, evolui bastante, sabe? Tipo, algumas brincadeiras que já vê que tem uma pessoa ali que depende de ti, então até para trabalhar dá mais ânimo. Por isso é que também queres que te chame Otávio, papai Otávio, sim, não? Sim, claro, agora já pode deixar me chamar. De ser o Otavinho. Sim. Quais são os teus principais hobbies? O que é que gostas mais de fazer fora do futebol? Eu jogo videogame, saio também ali, ando pela praia, viajo também quando tenho folga. Não tem muita coisa assim, saio... Redes sociais? Também gosto bastante, gosto. Sempre mantenho contato com meus amigos do Brasil também, tudo. Mas também gosto de estar com minha família ali também, minha mulher, meu filho. Vives junto ao mar, tens alguma relação especial já do passado com o mar? Minha cidade é de praia, né? Uma das mais bonitas até. Se quiser ir lá visitar, só me falar. Aceito o convite. E eu acho que eu sempre gostei de praia, por isso que eu optei por morar ali perto da praia. Eu acho que é um lugar tranquilo também, então a gente gosta bastante dali. E tirando esse espaço, qual é o teu local favorito na cidade do Porto? Estado Dragão. Vou dizer que é no Dragão. Minha mulher estava com falta dos jogos, já estava dizendo, por causa que tu teve muito jogo fora, mas está Dragão. Mas tem outros lugares também, ali na Foz mesmo. Depende, tem muitos lugares no Porto que eu bastante vou. Na Ponte da Ribeira, essas coisas. Assim. Gostas de andar pelo meio dos adeptos e seres interpelado pelos adeptos e questionarem-te e pedirem-te autógrafos e fotografias? Eu não saio muito pela rua, assim, só para ir em restaurantes, essas coisas assim. Para andar já não é muito comigo, acho que fico mais em casa. Mas isso é normal, onde tu vai ter alguém, vai dar apoio, vai te cobrar, tu tem que entender o momento, então isso é tranquilo. Muito bem. Última questão, que mensagem é que queres deixar aos adeptos do Porto? Quero dizer que acho que essa equipa vai dar muitas coisas ainda, eu acho que vamos reverter esse resultado e que tenho certeza que trabalho e empenho não vai faltar. Otávio, muito obrigado por esta conversa, uma conversa com um nordestino que já conquistou os adeptos do Futebol Clube do Porto e que seguramente vai conseguir conquistar títulos ao serviço do clube. Fique bem, voltamos numa próxima conversa.